campos tangenciais contínuos, né? Você soma os campos de um lado do outro, iguala. E a mesma coisa para pagar, né? Então vamos ver o que acontece aqui. Se você faz z igual a z menos 1, né? E, por exemplo, olhar para o campo tangencial incidente e refletido, só para olhar um campo aqui, por exemplo, né? Esse aqui vai ter esse fator, tá certo? Na direção x, né? Que é a direção paralela da interface. Vai ter esse fator aqui. Isso aqui não vai aparecer, isso aqui é igual para todo mundo, isso aqui vai para zero, porque em z igual a z menos 1, né? Isso aqui vai embora, certo? Só fica com esse termo aqui só. Tá? K0 é comum, tá certo? K0 é comum, né, a todos os termos, então você tem esse termo aqui. O outro termo correspondente vai ser menos k em menos 1, né? O termo do campo refletido vai ser esse aqui, tá certo? Tem um RP, né? Isso aqui vai embora. Isso aqui também, e assim por diante, né? Enfim, a gente fica com essa condição de contorno. Vamos ver que tem essa razão, como estava aparecendo lá, o K0 sai, né? Então você tem uma relação, certo? Com a reflectividade da mésima menos uma interface, né? Relacionando os coeficientes A e B. Uma segunda equação, tá certo? Então, vamos definir, né, a reflectividade da mésima interface, né? Só vou fazer isso aqui no papel, tá certo? Então, observe, eu obtive uma relação, tá certo? Só preciso olhar aqui. Né? Obtive equações colocando a reflectividade da interface que está abaixo, de ordem em menos 1, certo? Duas equações, né? Eu posso, por exemplo, obter duas equações em termos, já tem, né? Em termos de RP menos 1, certo? Então, as equações envolvem as amplitudes A e B no meio M, né? Observe o seguinte. Aqui está a interface de ordem M, né? Interface de ordem M menos 1. Né? Se eu venho com onda de amplitude 1, aqui volta para cá, levando em conta tudo que acontece para cima, é a reflectividade. Eu vou tirar o P, tá certo? Porque isso é em geral, né? De ordem M menos 1. Que relaciona a amplitude, é a razão entre os campos tangenciais a essa interface aqui, certo? Então, o campo refletido, a componente tangencial, sobre a componente tangencial do campo incidente é Rm-1. Da mesma forma, quando eu estou aqui, a reflectividade Rm, né, R de M, é a razão entre o campo tangencial refletido aqui e o campo incidente refletido aqui, tangencial, certo? Só que o campo tangencial refletido aqui, incidente aqui, é o A, certo? Que propaga daqui para cá, certo? Então você vai ter um coeficiente na frente que é A de M exponencial, né? Tirando o exponencial de Castilho, você vai ter o exponencial de menos J Km Zm, que é essa interface aqui, menos Zm menos 1. Certo? Tá claro? Esquecendo a natureza vetorial. O campo, ele aqui, ele vale A de M. Quando ele vem daqui para cá, quando ele está aqui, ele vale Z menos 1 menos Z menos 1. Vocês estão lembrados, né? Vamos olhar os campos transmitidos aqui. Quando você está em Z igual a Z menos 1, ele vale Z menos 1 menos Z menos 1 dá zero. Em Z igual a Zm, isso aqui passa a ser Zm, certo? O campo incidente na interface Zm vai ser essa amplitude, vezes alguma coisa, certo? Vezes um fator que é essa diferença aqui. Então você vai ter aqui, além de outras coisas, né? Então, mas nessa interface aqui, o campo incidente nesse meio M é A de M, certo? Exponencial de menos J K de M. Essa diferença aqui é quem? A espessura da ml de interface. Bem, certo? Vezes outros fatores, né? E o campo refletido, tá certo? É o que ele era aqui, vezes o fator que diz a propagação daqui para cá, certo? Então vai ser B de M, né? Exponencial de... Só olhar aqui a expressão, né? Em Z igual a
Zm vai ser menos com menos dá mais. A diferença é essa, certo? Só você botar Z igual a Zm. Então, o campo refletido lá na interface em cima vale Bm exponencial de mais J Km Dm. Né? Certo? Então, a reflectividade na MSB interface é essa razão desses dois campos. Isso tudinho sobre isso tudinho. Ou seja, R de M. Você pode então dizer que R na MSB interface é B na MSB interface. Fator de propagação, que é isso aqui, esse termo aqui. O outro vai dar duas vezes, e sobre isso dá duas vezes. Então, dá B sobre A. É exponencial de JKM, o número componente Z, né, que é imaginária, um número complexo, né, dm, certo? Então, quer dizer que a razão B sobre A pode ser escrita em termos da mésima reflectividade, né, alternativamente, B de M sobre A de M. Né, pode ser escrito com R de M, exponencial de menos J, K de M, dm. Né, certo? Então, se vocês olharem a equação que a gente estava olhando antes, né? Estava aqui, né? Parou aqui, tá certo? Daí eu parei para fazer essa análise, né? Então, se eu pego aqui, boto A em evidência nessa equação, certo? Também nessa aqui, boto A em evidência, vai ficar 1 menos B sobre A, né? Sem o M, tá? E fica a evidência, né? Aqui também, tá certo? 1 mais, né? BP sobre AP, a evidência, e eu faço a razão dessas duas equações, certo? Esse A vai embora, né? Então, observe, eu tenho uma relação do lado esquerdo envolvendo, além de constantes naturais do sistema, né, a reflectividade da interface mésima menos 1, e aqui vai aparecer a razão B sobre A, que nós sabemos que é dado por isso aqui. Então, eu obtive uma equação que relaciona a reflectividade da mésima menos a interface em relação à reflectividade da mésima interface. Né? Certo? Tá? Então, passando isso aí, só para você entender, né? Essas contas são exatamente para isso. Certo? Então, essa é a razão que eu falei agora há pouco. Né? Então, é possível, ou seja, com uma equação desse tipo, é possível expressar a reflectividade da mésima menos uma em função da reflectividade da mésima interface, ou vice-versa. Né? Se obtém aí essa relação aqui. Né? Certo? Essa aqui. Né? Isso aqui é. Se fosse vazio, né? Vou pegar isso aqui talvez seja melhor. Isso aqui. Certo? Essa relação aqui. Certo? Então, observem essa expressão. Né? A reflectividade da mésima menos uma interface pode ser obtida se você soubesse, né, a reflectividade da próxima interface, do resto todinho que está na frente. Sabe? Tem esse fator aí que depende da espessura. Né? E você aparece com esse termo aqui que vem dessa contaria que você faz aqui para inverter nessa relação. Tá certo? Isso aqui simplesmente é aquele coeficiente de Fresnel, né? Isso aqui que está errado, né? Preciso observar aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho, tá? Deixa eu tirar esse negócio aqui. Aqui tem um erro, né? Então, esse é um conceito que vocês já viram antes, que eu já falei antes, quando eu falei de um sanduíche de um filme fino de espessura D, né? Apareceu essa expressão muito parecida com essa. Né? Lá era um sistema do tipo... só lembrando para vocês, né? Independentemente de que tipo de polarização, mas nós tínhamos aqui nessa situação, certo? D, né? 1, 2 e 3. Né? A gente mostrou que a reflectividade, chamada de R, né? Qualquer que seja a polarização, ela é dada por R igual a R12 mais R